Olá pessoal, grandes coisas nós temos para falar hoje, principalmente você conhecer mais a respeito da graça de Deus. Vamos estudar aqui segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4 e 5. Deixa eu ler aqui, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gente, primeira coisa que eu queria comentar aqui é que esse versículo 5 é um bocado mal interpretado, né? As pessoas falam levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A maioria das pregações gira em torno de você deve levar todo o seu entendimento a obedecer a Cristo. Gente, teve uma vez um pregador que falou uma coisa que eu achei super interessante e concordo 100%. Ele disse assim: às vezes eu me pergunto se as pessoas sabem ler, e eu também. É cada interpretação maluca que as pessoas conseguem tirar lendo a Bíblia. Entenda bem, aqui nesse versículo 5, ele não está dizendo levar o entendimento a obedecer a Cristo. Ele não está conjugando isso aqui, não está pondo em ação. Ele disse, levando cativo todo o pensamento, o meu pensamento, a obediência de Cristo. De quem que é a obediência? De Cristo. A obediência que Cristo exerceu. É a obediência dele, o que ele fez, como ele obedeceu, não eu. A gente tem que entender, pessoal, que a palavra de Deus, as coisas espirituais não tem nada a ver com a gente. Tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com Cristo. As coisas foram feitas para Ele, por meio dEle, por causa dEle. A igreja foi chamada para ser a noiva dEle, para refletir a glória dEle. Tudo tem a ver com Cristo. Todas as escrituras da Bíblia, até o Antigo Testamento, você encontra Jesus. Em Provérbios, quem é Jesus em Provérbios? A sabedoria. Você sempre vai ver Jesus em todos os livros. Então você precisa se focar nele. Quando a gente lê esse versículo aqui, todo pensamento à obediência de Cristo significa que o meu pensamento, ele é frutuoso quando eu me atento à obediência que Cristo exerceu. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Você tem noção do que a obediência de Cristo fez por você? O fato dele obedecer até a morte, dele se manter firme, Cristo cumpriu a lei e entregou a sua vida como propiciação dos nossos pecados. Ele, com o sangue dele, nos limpou dos nossos pecados de toda a nossa vida. Ele resgatou-nos de toda a maldição. Para você entender, quando Adão caiu, todo homem se tornou pecado. Nós começamos a nascer em pecado, nós fomos formados dali por diante em pecado. Por isso que nós pecávamos, porque nós éramos formados em pecado. Quando nós nascemos de novo em Cristo, agora nós estamos em Cristo, então os nossos frutos serão todos com base em Jesus, ou seja, cada dia mais seremos santificados. Ou seja, tudo tem a ver com Ele. Mas quando o homem estava em pecado, ele estava debaixo de maldição. Então se ele não exercesse a lei da maneira certa, se ele não exercesse com justiça, atos próprios de justiça, se ele não exercesse, ele era amaldiçoado. Então, o homem já estava completamente debaixo de maldição. Ele herdou doenças com isso, ele herdou misérias com isso. Por causa do pecado estava todo mundo, e ainda muita gente no mundo, está debaixo de desgraça. Mas assim, por que Jesus obedeceu? Porque ele entregou a própria vida dele, porque de alguma forma os pecados precisam ser pagos, o pecado do homem precisa ser pago, alguém tem que pagar por isso. A gente não pode, Deus não faz vista grossa, qualquer hora eu vou falar até uma palavra a respeito disso, mas ele precisa punir o pecado e ele puniu todo o nosso pecado no corpo de Jesus, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele puniu todo o pecado no corpo de Jesus. Jesus recebeu a ira de Deus sobre ele e fez com que nós fôssemos livres. Então quando nós nos atentamos, nosso pensamento é voltado à obediência de Cristo, quando a gente presta atenção no que Ele fez, então nós começamos a receber liberdade. Eu não falo de uma liberdade exterior, mas liberdade dentro de nós, porque a maioria de nós
sempre anda com sentimento de culpa e condenação. E, infelizmente, eu tenho que falar isso, é verdade, é por causa das pregações mal feitas. Porque toda pregação é levada a você olhar para você. Você tem que obedecer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a pessoa está sempre se sentindo condenada. Por quê? Porque se você continuar olhando para você, você vai encontrar um monte de problemas, um monte de defeitos. Porque a gente está sendo aperfeiçoado. Então a nossa consciência sempre é levada a nos culpar. Então a maioria das pessoas não se sentem livres, elas não se sentem bem com Deus, elas não se sentem agradando a Deus, elas fazem uma viagem e ficam pensando, ai, será que não era melhor eu estar evangelizando? Ou seja, ela está sempre se sentindo culpada e horrorosa, porque os sermões são sempre voltados à pessoa olhar para ela e fazer. Sempre para você ter uma ideia, no hebraico não existe a palavra obediência. A palavra que é usada para isso é ouvir. Ou seja, toda vez que Deus no Antigo Testamento chamou o povo a atentar, ele chamava se ouvirdes, se me ouvir. Então, quando Deus nos chama, ele chama para nós ouvirmos a Ele. A mesma coisa eu digo para você. Você ouvir sobre a obediência de Cristo, muito mais do que você olhar para você e tentar obedecer, o melhor é você se atentar ao que Jesus fez, a obediência dele. Para não me estender muito mais, vamos em Jeremias. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante, vou procurar ser breve, e o que eu te indico é depois você estudar por si só. Em Jeremias, capítulo 32, a Bíblia fala no versículo 6 o seguinte: Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de seu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Eu não vou me estender muito, mas o texto todo nos mostra a algo que Deus ia fazer lá na frente. Deus fala para Jeremias, Jeremias, o teu primo, chamado Hananel. Hananel significa, ou Ananel, os portugueses não usam H, não pronunciam H. Hananel significa Deus gracioso, Deus de graça. Ele disse, o teu primo, Hananel, significa Deus gracioso, virá a ti e pedirá para que você compre da mão dele o campo chamado Anatote. Anatote significa resposta de oração. Se você ler o capítulo todo, a Bíblia mostra que Deus estava mostrando para Jeremias algo que ele ia fazer, um plano que ele ia fazer lá na frente com o povo dele. Hananel, Deus gracioso, que leva Jeremias a comprar um campo chamado resposta de oração. Quem está aqui nessa história? É onde eu digo para você que todo o livro da Bíblia volta-se para Cristo. Cristo é o centro. É nele que nós olhamos, é nele que nós atentamos. Jesus comprou do Deus misericordioso todas as nossas respostas de oração. A obediência dele comprou para nós todas as respostas de oração. Seria muito incoerente você orar em nome de Jesus e achar que ele respondeu porque você orou. A pessoa diz assim, eu orei e Deus me deu. Mas vem cá, que nome você usou quando você orou? Em nome de Jesus. Então não foi porque você orou que ele te deu. Foi porque você usou um nome que comprou a resposta de oração. Tudo tem a ver com ele. Jesus, gente, Apocalipse capítulo 5. A escritura que está nas mãos daquele que está sentado no trono. Que está escrito por dentro e por fora. A escritura dos homens. A Bíblia diz que o Cordeiro comprou toda a raça para Deus. Todas as línguas, nações e povos. A Bíblia diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Esse livro é a escritura dos homens. Cada nome nosso está escrito naquele lugar, naquele livro. E aquele que é digno de desatar os selos é Jesus, porque ele foi o único que pôde comprar cada vida nossa com o sangue dele. Só o sangue de Jesus era precioso para comprar a nossa vida. Você tem noção do que é isso? Ele tirou você da maldição, porque ele comprou a sua vida. Você foi comprado. Ele tirou você de uma situação, tirou você da maldição e colocou você na bênção. A obediência dele comprou você e colocou você na bênção. Se tua oração hoje é respondida, foi porque você está na bênção. Você não é saudável porque você se alimenta bem, você é saudável porque você foi tirado da maldição e colocado na bênção. Deus te responde porque você não está na maldição, você está na bênção. Você
cada dia que passa é transformado, porque você não está na maldição, você está na bênção, você foi comprado. Ele foi que deu o sangue para resgatar você. Ele é o seu remidor. Ele resgatou, ele comprou para você todas as respostas de oração e ele escreveu você no livro da vida. Tudo tem a ver com Cristo. Hoje, quando nós atentamos os nossos pensamentos à obediência dele, nós nos sentimos livres. Igreja, em nome de Jesus, para de olhar para si mesma. Você vai continuar se sentindo um horror. Você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Jesus. Para de pôr um espelho na sua frente e olha para ele e deixa ele ser o seu espelho. Porque a Bíblia diz que quando a gente olha para ele, como a imagem de um espelho, nós somos transformados de glória em glória, nós vamos nos parecendo com ele. A nossa mente, ela precisa sair do âmbito de eu tenho que obedecer para eu tenho que receber. Entenda uma coisa, eu não posso pregar para você que você vai ser curado pela fé e depois dizer para você que você vai ser santificado pelos seus esforços. Não faz o mínimo sentido. Ele comprou as minhas respostas de oração. Você é tanto curado pela fé como você é santificado pela fé. Você recebe cura e recebe santidade. Você recebe salvação e recebe prosperidade. As pessoas perguntam para mim, pastor, eu sou dizimista, por que eu não prospero? Porque você não vai prosperar porque você é dizimista. Você não prospera porque você é obediente. Você prospera porque alguém comprou a resposta de oração para você. Você prospera porque Jesus tirou você da maldição, da miséria e colocou você na bênção, da prosperidade, do favor de Deus. Ele comprou você. É por isso que você prospera. Ah, mas por que eu não estou prosperando? Porque a tua cabeça está voltada ao que você deve fazer. E daqui para frente você tem que colocar a tua mente no que você deve receber. Eu não vou ser interesseira. Eu acho engraçado isso quando as pessoas falam que você tem que vir pro culto só para adorar. Você não pode querer receber nada. A pessoa que diz isso, ela está querendo tirar de Deus o que ele mais gosta de fazer. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Número 1. Número 2, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor é doador. Você está querendo tirar de Deus o que ele mais tem prazer, dar. E se você ensina isso para a igreja também não vai querer dar nada para ninguém. Ela vai querer também que os outros façam tudo por ela. Porque ela é ensinada a ter que fazer tudo por Deus. Ela não é ensinada a olhar que Jesus fez tudo. Ela é ensinada que ela tem que fazer. Então, a mente da pessoa está onde? Que ela tem que fazer. Ela não recebe nada. Ela não recebe cura, não recebe prosperidade. Porque ela não crê que ela pode receber. Entenda. A minha mente é levada à obediência de Cristo. Eu me atento ao que Ele fez. O que Ele fez? Comprou as respostas de oração. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos e de resgatar cada pessoa para Deus. A sua mente agora precisa começar a olhar em receber de Deus e não em fazer por Ele. Amém? E é o que Deus quer. Deus quer dar a você. E assim como Ele quer que você também tenha esse coração. Em nome de Jesus, que essa palavra esclareça as suas dúvidas. Como eu digo mais uma vez, coloque nos comentários as suas dúvidas e eu vou fazer em forma de vídeo e vou responder para você. Igreja, Deus abençoe você. Você está em Cristo e é completamente favorecido de Deus. Hoje você está na bênção. Fique na graça de Deus.